Olá, meu amigo e minha amiga bicolor. Hoje a gente vai falar se tem estreia ou não, tá? Se vai ter ou não estreia aqui na escalação do Paysandu nesse pré-jogo contra o Guarani, né? São aqueles jogos que todo mundo fala de virada de chave, virada de chave. A gente acaba tornando isso um clichê, mas esse aqui tem que ser virada de chave. A gente fala tudo aqui com meu amigo Anderson Rios depois da nossa vinhetinha. Bem, meus amigos, não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal, tá? A gente está com uma campanha aí rumo a 10 mil inscritos aqui no canal, tá? Segue a gente também lá no Instagram, vocês estão vendo que o canal aí teve uma remodelagem, com um café bicolor todo dia de manhã com o nosso amigo Antunes, então a gente tem pré-jogo, vai ter react, não esqueçam, tá? Neste domingo, uma hora antes sempre do jogo, quando sair a escalação, já vem para cá, vai ter react, né? Seja comigo, com o Nando, com o Bruno Alves, com o Anderson, com o Antunes, enfim, sempre vai ter alguém lá fazendo esse react, então não se esquece, provavelmente a live já está aí programada, já vai lá em salva mais tarde, né, para depois você, aí coloca o teu jogo lá da Sportnet no mudo e fica acompanhando, né, sincroniza e fica acompanhando o nosso react ou vendo no intervalo, enfim, a gente tá sempre por lá, né, Anderson? Expectativa, já a gente vai falar aqui de escalação, de número, de tudinho, mas esse jogo é jogo para ganhar, né, Anderson? Exatamente. Eu vou trazer uma fala do Antunes lá no Café Bicolor. Acho que esse jogo é muito mais de resultado do que de desempenho. O Paysandu precisa sair com resultado positivo da Curuzu, afastar essa draga aí de derrotas, né, essa sequência de derrotas que ele está tendo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo pra gente aí contra o Guarani. Se Deus quiser. Bem, vamos lá, só dar aquela passada, né, que vocês sempre gostam, aquela passada de informações gerais em relação aos dois clubes, né? A gente tem aí Paysandu e Guarani, o jogo vai ser às 17 horas, agora me fugiu aqui, às 17 horas do domingo, né, Anderson? 17 horas, né? Isso, Não, isso, é isso, isso. 17 horas. O Paysandu tentou colocar um pouco para mais tarde, mas Tentou não botar mais tarde, mas não conseguiu. mas não conseguiu, né? Então vai continuar aí no horário Isso. de sempre quente, né? Anderson, desculpa, só para a gente não dar informação, cara, eu acho que 16 e horas, é 16 16 horas. horas, 16 horas. Ele tentou Isso. para as 18, né? Ele tentou para as 18 e não conseguiu. Então é 16 horas mesmo, aquele horário de rachar ali na Curuzu. Bem, o Guarani, né, o nosso conhecendo o inimigo aí, né? A gente tem aí, ó, a última escalação contra o Floresta, que foi empate, eles empataram lá no Brinco da Princesa. Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, nosso conhecido Maurício Antônio, aqui zagueiro que jogou pela Série B com a gente. Eu gostava inclusive daquele zagueiro, tá? Rafael Donato também, velho conhecido, Renan Castro, Ian Farias, Carlos Eduardo, aquele famoso que perdeu o gol no Repá, que seria o gol da virada. Carlos Eduardo, inclusive, um dos destaques lá, tem feito gol de falta, Isaac, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira, eu acho que é aquele do Remo, né? Anderson, acho que é aquele do É, Remo, né? E é. Maranhão, tá? Esse foi o time titular, estão sem o João Paulo que está contundido, né? Isso. Então, esse foi o time aí contra o Guarani, né? Já tinha falado da escala do Paysandu, mas assim, olhando aí o Guarani, Anderson, quando a gente olha aqui também na tabela, né? É muito parecido porque o Guarani ele está em segundo e o Paysandu em sexto. Em compensação, eles estão muito parecidos se a gente pegar os últimos 5 resultados, né? O Guarani vem de 2 vitórias, uma derrota e 2 empates. Já o Paysandu vem de 2 derrotas, depois uma vitória e depois 2 derrotas seguidas. Então, se a gente pegar um recorte aí dos últimos 5 jogos, eles estão bem parecidos, né? Muito embora o Guarani tenha tido esses 2 empates, mas ele vem caindo aí no final, né? Teve as 2 vitórias e depois despencou para uma derrota e 2 empates, inclusive em casa. Então, o Paysandu em queda, vamos dizer, vamos ser o redundante aqui, em queda mais livre ainda, mas o Guarani também está numa queda livre, né? Quando a gente compara aqui os dois, né? Ó, o Paysandu tem uma média de 1,5 e o Guarani 1,6 de gols por partida, mas a grande diferença que a gente tem aí, olhem a diferença de gols sofridos, meu amigo. É sofrível olhar essa Absurdo, estatística aqui, é um absurdo isso aqui, ó. absurdo. Times muito parecidos na tabela, o Paysandu com 17 gols sofridos e o Guarani com apenas 11 gols sofridos, né? Realmente isso aí
um grande absurdo. O que é que a gente pode, daqui a pouco a gente já vai falar do Guarani, mas muito parecido com a gente, né? Só que a gente um pouquinho mais, caindo um pouquinho mais, né, Anderson? Valber, eu acho que o que a gente pode tirar de análise a gente sabe que chega um momento da Série C, eu acho que é um padrão de que aquelas equipes que estão brigando para subir, elas têm um período de oscilação para baixo, né? A gente pode tirar vários exemplos aí de anos e anos, e tem aquelas equipes que estão embaixo e começam a ter um bom desempenho, um desempenho mais regular. São aquelas equipes que às vezes conseguem muito sua classificação no refúgio ali já na última rodada. E eu acho que essa equipe que está vendo com desempenho crescente é o Botafogo da Paraíba. O Guarani e o Paysandu, como tu mostrou aí pelos números, eles estão vindo de uma oscilação, porém, por que a gente se preocupa tanto com a oscilação do Paysandu? Devido às derrotas em casa. E quando a gente torna isso uma projeção para um quadrangular final, isso se torna preocupante. Uma equipe que a gente viu a reportagem aí no meio de semana dos jogadores do Guarani. Primeiro, destacando que eles jogam melhor fora de casa, e segundo, dizendo que vão vir buscar os 3 pontos aqui na Curuzu. Então, isso dá uma confiança maior para os jogadores que vão jogar aqui na Curuzu, e o que era para ser um caldeirão, às vezes muitos dos times estão encontrando ali muita facilidade para jogar contra o Paysandu. Praticamente é fechar a casinha e sair no contra-ataque, porque o Paysandu, como tu mostrou pelos números aí, ó, 17 gols sofridos. 17, é um absurdo isso. Isso não pode ser normalizado. E aí o Paysandu acaba se expondo, tendo que atacar, acaba se expondo e levando muitos gols, principalmente jogando em casa. Pelo que a gente vê aqui do Guarani, pelos nomes, né? A gente sempre fala, e é isso, e isso assusta, ou para quem é supersticioso, isso pode ajudar. Quando a gente fez o pré-jogo da Inter e a gente fez o pré-jogo do Santa Cruz, o que a gente dizia? Cara, pelos jogadores aí, é um time que tá na média de uma Série C, na média para baixo. O Guarani eu já vejo o contrário. Quando você olha os jogadores e até pela pontuação, o Guarani é aquele clube que está de uma média para cima. Claro que no geral, tanto que a gente vê o Lanterna ganhar do líder, o vice-lanterna Sim. ganhar do segundo. Numa média geral, a Série C ela é esse bolo aí. Mas quando a gente olha para o Guarani, me parece que ela tem o Guarani tem um degrau um pouquinho a mais. E isso é um pouco preocupante se com os times anteriores, que o degrau era na média ou para baixo. A gente perdeu na Curuzu, né? Mas por outro lado tem aquela mística também que contra time, enfim, de repente times superiores o Paysandu entra mais ligado e a gente já não tem mais nem gordura, tá osso, tá tudo, não tem mais o que falar. Agora, Anderson, a gente falou das estreias, né? As possíveis estreias, e eu vou colocar aqui o time base, né? Obviamente, o time que o Júnior Sim. Rocha costuma escalar. Então, a gente tem aí, ó, Mesquita no gol, Edilson, Yarley, Bispo, Bonifácio, Pedro Henrique, Caio Melo, Marcinho, Tylon, Juninho e Cleiton Pego, né? Esse é o time base aí. A gente já tem 2 jogadores que estão no bid, é o Carrerete, né? Que é o zagueiro, né? Um Isso, zagueiro Carreirete. é um zagueiro destro, e o Pablo Santos, conhecido como Pablo Baianino. A gente não sabe se vai pegar Baianinho, se vai pegar Pablo Santos, vai Não pegar gosta, ele Pablo. não gosta de ser chamado de baianinho. Não, então vamos respeitar o cara. Se ele não gosta, até para não Isso. irritar, pô. O cara tá chegando, vamos. Pablo Tá Alcântara, chegando, pronto. tem que ser bem É, recebido. o nome dele nos portais de estatística é Pablo Santos. Então vamos de Pablo Santos, então. Acho que Pablo Santos aí Isso. tá de boa. E aí, Anderson, esse time base aí, tu acha que, desculpa, primeiro a gente vai pressionando tudo, há espaço para estreia, se tiver que encostar, encoste Yarley, o Bispo, Marcinho, muito provavelmente não deve sair para o lugar pro Baianinho, ou desculpa, pro Pablo Santos entrar. O que a gente pode falar desse panorama aí? Valber, eu acho que eu tô muito ansioso para essa partida, primeiro, para ver o Ah, só comportamento desculpa, desses tá? jogadores. Desculpa, Anderson, só desculpa. A gente tem um vídeo de análise profunda, tá? Sobre os reforços do Paysandu, tanto os Isso, confirmados como aqueles que já estão na iminência de contratar. Então, dá uma olhada aqui, eu vou deixar no card aqui no final também. Vai lá, isso, Anderson, boa, desculpa. boa. Pode colocar no card, tá muito bom o vídeo, análise muito boa, detalhada dos números, excelente. Agora, quando a gente eu tô muito curioso para ver o comportamento desse elenco do Paysandu, né? Porque é mais uma vez uma montanha-russa. E tu, Valber, estava falando, né, das nossas análises pré-jogo. Inclusive, a gente citou o Renan Gorni no pré-jogo passado lá do Ipiranga, e ele acabou fazendo o gol
Então, eu tô até meio com medo aqui de citar algum jogador do Guarani e depois ele acabar desencantando aqui na Curuzu, né? Porque, Pô, pô, complicado. eu já tô com medo que eu citei o Carlos Eduardo. Exatamente, exatamente. Por isso que eu tô evitando de falar alguns nomes aqui. Mas eu estou muito curioso para ver o desempenho de alguns jogadores, de todos, obviamente, mas principalmente, Valber, do Tylon, que foi muito abaixo o desempenho dele na partida contra o Ipiranga, muito abaixo mesmo, e o Caio Melo. Eu quero ver um pouco mais do Caio Melo, quero ver aquele Caio Melo onipresente no meio de campo, coisa que a gente sentiu muita falta no jogo do Ipiranga. Cleiton Pego é outro jogador que eu vou ficar de olho também, porque tá vindo sofrendo muitas críticas, a cobrança tá grande, principalmente pela oportunidade absurda que ele perdeu no último jogo, agora contra o Ipiranga. Absurdo aquele gol perdido por Não, ele. aquilo ali Mas não eu quero ver. existe. Não existe ali, né? Não foi com a seriedade que o lance pedia e acabou desperdiçando uma excelente oportunidade para o Paysandu. Mas eu estou muito curioso para ver o comportamento dessa equipe do Paysandu. E além disso, né, a gente tem esses fatores novos, como tu falou. O Pablo, tem o Carrerete também. Quem sabe, né, o Carrerete fazendo, se entrar na partida fazendo uma boa partida, já pode ganhar uma vaga de titular nessa zaga, que ao menos para mim está aberta, né? Essa posição do Yarley é uma posição meio que indefinida ali. Então, chegando peças novas no elenco para essa posição, pode ser que, dependendo do desempenho, ele pode arranjar essa vaga de titular. E muito curioso também para ver o Pablo, né? Dizem que é um jogador que pode fazer muito ali o que o Marcinho faz hoje no meio campo do Paysandu, então vai ser de suma importância para o restante aí das rodadas da Série C. Tem um ponto, a gente vai já já passar aqui para o nosso palpitômetro, tá? Tá aí vocês ajudem. A gente quase não errou muito da rodada passada, tá? Mas assim, sinceramente, é uma resenha, como diz o Bruno Alves, que daria uma live inteira, mas eu acho, sinceramente, que pelo que vem atuando, até não é porque é da base que a gente protege, mas num critério de desempate, eu acho que o Yarley e o Bruno Bispo não são aqueles zagueirão como era o Castro, mas acho que quebra o galho. Então, entre quebrar o galho, eu tiraria o Bruno Bispo e daria minutagem para o garoto da base. Agora, também, por outro lado, eu entendo quem diz assim, não, se tá no empate, deixa o cara que é mais experiente, que é o Bruno Bispo. Também tem essa também, É, né? Tem esse E lance ele já também, né? demonstrou, né, Valber? Ele já demonstrou em outros jogos, quando tinha que optar por um ou outro, ele sempre optava pelo Bispo. Então, acho que o Bispo, na avaliação do Júnior Rocha, está um pouquinho à frente. Pode ser uma vantagem bem ligeira, mas um pouquinho à frente deve estar. Eu acho que esse fator da experiência pesa, né? Acaba pesando, ainda mais nesse momento, né? Mas o Bem, Yali fez uma boa partida contra o Ipiranga, né? A boa, gente boa destacou isso partida. lá no Boa React. partida. Na A gente verdade, destacou. no geral, o Yarley, depois que foi. Que passou aquele começo, que acho que ele estava muito nervoso e tal. Ele pode não ter se mostrado aí no zagueiraço, mas acho que é um zagueiro ok para ficar aí no fundo de elenco, até Isso. Perto do eventualmente, que a gente já viu aqui. pô, se Deus quiser de subindo para a Série B, dá para deixar o moleque ali em fundo de elenco, né? Enfim, é um zagueiro que não é de se jogar fora, não. Bem, Exatamente. bora lá então para o nosso palpitômetro, né? A gente já teve o jogo pela manhã. Olha o Paysandu aí, todo mundo ajuda o Paysandu, menos o Paysandu se ajuda, né? Menos Um o Paysandu. empate entre. Resultado perfeito, empate e ainda sem gols, né? Então, empate do Caxias contra o Floresta, Paysandu tá ali em sexto. Bem, vamos ver com o nosso palpitômetro aqui se o Paysandu sobe, né? Na tabela. Vamos lá. A gente tenta chegar num consenso. Se a gente não chegar num Tá. consenso, vira empate. Pronto. Então vamos lá. Inter de Limeira e Amazonas. Aqui continua a ladeira abaixo, o Amazonas? Continua a ladeira abaixo, Eu pode também, confirmar aí. tô E a contigo Inter de que. Limeira vindo de uma boa fase, né? Tô contigo. Barra e Santa Cruz. Eu iria no empate aqui. Empate, empate. Empate, né? Vamos ser clubista, botar um empate em 0-0, que é o melhor dos mundos. Ituano e Ferroviário, acho que Ituano vence. Eu acho que Ituano vence. O que Jogo é que tu acha? importantíssimo esse, tá? Jogo muito É, importante. Eu vi os dois, o Paysandu vai enfrentar ainda esses dois times, então é jogo pra gente ficar ligado. Eu vou de Ituano 1-0. também. Também vou de Ituano 1-0, tô contigo. Esse aqui é sofrível, né? A gente sofreu, a Meu gente Deus do céu, imagina. poderia ter goleado o Ipiranga. O MAC também é outro time sofrível. Aqui é empate, cara. Não tem pra onde correr. 0-0 ainda. Pode botar 0-0. 0-0 ainda, né? Anápolis e Maringá. O Anápolis tá se assanhando sair da zona. Eu colocaria aqui o Anápolis. É,
o Anápolis, pra mim, é o time que mais engana, cara. Ele não merecia estar ali naquele fundão, não, viu? Tem time muito mais ruim do que o Anápolis. A gente jogou Pois já é, né, 3 cara, vezes com ele, impressionante. né? É impressionante, né, Impressionante, cara? né, porque até quando a gente olha individualmente esse time do Anápolis, tem É, algumas peças que dá para destacar, né. Eu é, vou de Anápolis também 1-0, fator casa ali vai pesar. é. Cara, aqui não que eu tô sendo fanfarrão, mas eu tô achando que, cara, amanhã, se Deus quiser, a gente desencabula e eu vou botar pela primeira vez, depois de não sei quanto tempo, nem da Série B a gente teve isso. Acho que eu vou colocar a primeira vez que a gente vai ter aí um placar tranquilo. É aquele 1-0, depois o Guarani vem pra cima e a gente faz um 2-0 pra matar o jogo. Eu vou no 2-0. Eu iria de 2-1, mas eu tô fechado com o teu 2-0 aí. É, tu quer emoção? É, Não, mas o teu placar é mais próximo do que é. Eu vou contigo, tá? Eu confesso que eu tá. deixei a emoção um pouco falar, mas eu tô contigo. Hoje em dia, cara, Série C e Série B, pra você ter uma vantagem de placar é muito difícil. É muito difícil. Valber, isso dá uma resenha muito boa, tá, porque a gente tá vendo menos goleadas, né, menos goleadas agora nos campeonatos, né. É muito Eu acho muito difícil, cara. incrível isso, né. É muito Até difícil. Meu quando tem uma goleiro. diferença gigante, É, tecnicamente, entre as equipes, hoje a aplicação tática, ela acaba condicionando um resultado a números menores. a gente viu na própria Copa, né? Olha aí o resultado da Copa, Uhum, né? exatamente. Tu pega uma França que é trilhões de galáxias na frente tecnicamente, ela aplica no máximo 3-0, ela não consegue E não distanciar, né? deslancha, né, Não impressionante. deslancha, né? Pegou esse é impressionante, né? Realmente hoje em dia. Botafogo e Confiança. Porra, eu vou ter que admitir Aí que o Botafogo vai ganhar mesmo. vai ter que Tô admitir, porque contigo, os vai ter que caras ganhar. embalaram, Balaram, é estão foda. invictos aí há não sei quantos jogos já, então um a É, zero Botafogo. eu também tô contigo. Itabaiana e Brusque, vamos no 0-0 aqui? Ou tu acha que o Brusque Empate, surpreende? 1-1, Empate, 1-1. né? 1-1? 1-1, tô contigo também. Figueirense e Volta Redonda que vinha numa crescente, mas levou outra ataca, né? Pegou De uma 3-0. lapada, É, e esse aí também vai ser outro jogo, viu, sofrido esse, sofrido, meu né? Deus. Vamos de empate? Bora de empate, vou de Bora de empate. empate, bora de empate. Bem, vamos lá. Com essa simulação meio que realista misturado com o clubista, olha aí, Papão iria para terceiro lugar e olhando o que é mais importante para o G9, né, para o nono colocado, nós ficaríamos ali a essa altura do campeonato, meus amigos, 3 pontos distante do nono é muita coisa. Por quê? Porque Muita coisa. faltaria apenas mais 5 jogos. E aí, 3 pontos, considerando que classificam 8, é muita coisa para tirar. Então, para a gente ver o quanto é importante a gente vencer. Deus o livre, só para a gente, o coração palpitar um pouquinho. Olha só se Deus o livre, né? Deixa eu bater na madeira antes de fazer isso. Toque, 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 Por toque. favor, né. Só bater na madeira, para a gente ver o quanto é importante a vitória. Vou colocar isso só para a gente ver o quanto é importante a vitória. Olha para onde o Paysandu cai, meus amigos. Olha para onde o Paysandu cai. Oitavo, Meu na Deus. biqueira de sair. Isso se a gente acertou os palpites, porque a gente colocou muitos empates aqui, né? É, Por os dois times serem ruins. Então, observem a importância dessa vitória. Deixa eu voltar aqui para não zicar. Pronto, voltei aqui para não por favor, zicar. isso que eu já ia te falar, já Aí, volta, já pronto, para não volta. zicar, já ficar aí para a gente terminar o pré-jogo com sair o Paysandu, se Deus quiser, em terceiro. Então é isso, né, Anderson? Expectativa, se Deus quiser, vamos vencer para espantar essa má fase de vez. Exatamente, exatamente, Valber, o jogo de amanhã é muito importante, o Paysandu precisa muito desse resultado, e eu vou voltar a me apegar à frase que o Bruno Antunes disse no café, bicolor: "O resultado é o mais importante para essa partida do que o desempenho". Obviamente, se vier resultado com bom desempenho, excelente, mas meu amigo, o Paysandu tem que dar um jeito de fazer um gol, segurar esse resultado, se Deus quiser tentar sair aí de sem levar gols, para voltar essa confiança na defesa também do Paysandu, e vai dar tudo certo amanhã. E lembrando o pessoal também, né, Valber, vai ter vlog da partida, Ah, tem então o a gente vlog, vai estar postando, vai ter vlog, tem análise pós-jogo também, então vão acompanhando aí, vocês já estão se adaptando ao nosso conteúdo e vem coisas novas aí também. tem A coisa gente boa. sempre O vai estar vlog, é tentando verdade. trazer isso. Bem lembrado o vlog. Lembrando que no dia do jogo, uma hora antes, react. Assim que E acabar o é jogo, já entra logo o pós-jogo. Se Deus quiser, vai ser um pós-jogo com vitória, né? Se Deus quiser, uma vitória, como o Anderson falou aí,
sem levar gols, porque como classifica 8 e vai ficar um próximo do outro, então o saldo de gol vai ser importante. Meus amigos, obrigado. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal. Já deixa o like logo, ativa as notificações. Se aparecer o botão hype o vídeo aí. Tá bom, meus amigos? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.